Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Anonimato Podcast. Como sempre, o Anonimato Podcast vem trazendo pessoas especiais, convidados especiais. É sempre um episódio especial. Dessa vez não é diferente, mas para mim é mais do que especial, até porque é a primeira vez que nós vamos repetir um convidado, que na realidade não é bem um convidado ou convidada, é uma pessoa que faz parte do projeto Haja Comunicação, que é idealizador do Anonimato Podcast, que é minha esposa, Mariana Beck. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma alegria estar com a Mariana aqui na mesa, ou à mesa. Dessa vez, da primeira vez, nós falamos um pouco sobre a história de como nasceu o Anonimato Podcast, um pouco da trajetória do Haja Comunicação. Mas hoje eu queria mais falar sobre nossa história, um pouco sobre nossa história de missões, em missões, né? Nós nos conhecemos em missões também. Nós fomos unidos num propósito, unidos pela missão que Deus nos confiou. E a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Mariana tem aí um pouco mais de 10 anos, né, Mariana, em missões. Sim. E fala um pouco como que iniciou, para que todos possam saber um pouco dessa história, até porque 10 anos dá para acontecer muita coisa em 10 anos de missões, e existem pessoas querendo dar o passo ou pessoas com outras experiências, e é sempre bom a gente compartilhar nossas experiências para que outros possam ser edificados. E essa foi a ideia desse podcast em especial, é compartilhar, uma partilha de experiências para que pessoas possam ser despertadas e outros também possam ser edificados através dessa conversa. Fala um pouco, Mariana, como que foi o início, como que você sentiu assim esse desejo de imergir em missões? Foi algo que não aconteceu de repente, né? Já é algo que já vinha desde a minha infância, né? Então, eu era, né, cresci dentro da igreja, então a gente tinha esse contato, né, com missões. Meus pais sempre foram envolvidos, né, com essa questão do social, né, da igreja, né? Então, isso sempre esteve em parte na minha vida. A gente sabe que missão não é só o social, né, mas acaba por também fazer parte, né? Então, isso nos incentiva a olhar o outro, né, a ver o outro. Então, quando eu realmente decidi ir para missões, foi algo assim que Deus realmente falou assim comigo, agora, né? Porque até para mim tem que ser dessa forma, né? Não é uma forma muito fácil, porque eu sou uma pessoa de razão, né? Eu gosto de ter tudo planejado. Então, hoje em dia eu sou um pouco mais flexível, mas antes não era, né? Então, eu sempre... E era bem mais inflexível. E então, quando o meu sonho era fazer faculdade, eu tinha isso no meu coração, eu queria muito cursar, né, uma faculdade, só que a gente não tinha condições em casa, né? Para meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade. Então, eu sempre orava, né? Quando eu me reconciliei com Deus lá pelos 20 anos, já faz um bom tempinho, né? Quando eu me reconciliei, então eu comecei a orar nesse sentido, né? Que eu queria fazer uma faculdade, só que naquela época eu estava numa liderança que não tinha muito essa visão, até acho que talvez pelo medo, né? Porque a gente sabe que quando o jovem vai para uma universidade, hoje em dia é muito bombardeado, né? Com coisas que acabam por muitas vezes afastar, né, o jovem daquele âmbito, né, daquele círculo da comunidade, né? Então, mas mesmo assim eu orava, pedia e fazia a minha parte também, né? Fui, prestei vestibular, tudo, e eu consegui uma bolsa. E aí eu fui escolhi o design, porque já era uma área que eu já trabalhava, né? Eu já tinha um pouco de experiência, mas assim, precisava de algo a mais, né? Desenvolver mais essa área técnica mesmo, né? De estilo, né? Do design, entender mais, né?
E aí Deus abriu, né, me deu a oportunidade. E eu lembro que quando eu estava orando, pedindo a Deus uma faculdade, eu falei para Ele que eu ia entregar aquilo que eu aprendesse, eu ia entregar para Ele. E aí, beleza, né? Deus abriu as portas, fiquei super feliz, fiz, né, cursei. Só que daí, quando você tá aprendendo, tá imergido, né, naquela aprendizado, tudo novo, a coisa que você gosta, né, fotografia, cinema, arte. Então, eu queria mais. Aí eu já queria fazer uma pós, eu já queria, né, prolongar, queria ter uma melhor oportunidade, né, de trabalho. Então, quando eu concluí, eu já tinha perdido aquela ideia de que eu tinha falado para Deus que eu ia entregar aquilo que eu tinha aprendido para Ele, né? Então, que eu ia usar isso em favor, né, da igreja, do ministério, né, ali. E continuava fazendo, né, para a igreja onde eu estava na época. Mas, assim, eu tinha perdido aquela essência, né? Eu não tinha esquecido, vamos dizer assim, né? E aí, só que daí Deus, ele não esquece. Quando a gente fala algo para Ele, né? Quando a gente faz um propósito, ele não esquece. Então, eu coloquei vários currículos, todas as oportunidades que eu via, que dava, e eu tinha experiência, né? Então, eu já não era uma pessoa novata na área, mas todas as portas se fecharam. E aí eu consegui só numa gráfica que não era o que eu queria. E aí eu estava, né, questionando a Deus, né, por quê? E aí continuei trabalhando tudo, mas daí Deus foi falando que eu precisava entregar, né, entregar o meu trabalho, entregar o domínio, né, do estar pensando em que eu era a pessoa que ia me sustentar, né? Eu não conseguia depender de Deus nesse sentido, né? Então, assim, para mim era quase que impossível eu largar meu emprego, onde eu tinha um salário todo mês, para viver pela fé, né? Como a gente diz no Brasil, né? Vivendo pela fé. Então, assim, para mim era muito difícil essa ideia. Mas Deus foi falando comigo, né? Foi me mostrando que era o tempo. Eu tinha uma discipuladora que também me ajudou, que me orientou e até me mostrou, né, algumas escolas, né, de missões, né? E aí até agradeço, porque ela é uma pessoa que fez parte, né, nessa parte. Então, a Daniela Mesquita, então ela fez essa conexão, né? Então, ela me apresentou a Jocum, onde eu pude estar, só que ela tinha mostrado uma base e eu optei por uma outra porque tinha mais a ver com o estilo, né? Que eu gostaria, que tinha até comunicação dentro, tudo. Então, era mais a minha área. Então, aí eu fui para essa base de comunicação. E também, assim, que tinha, né, essa linha, né, de design e tudo, mas, na verdade, eu acabei nem fazendo a ETED de comunicação. Fiz uma ETED de artes, que eu também gostava muito. E aí, o meu sonho, eu sempre tive, assim, queimando no meu coração a África, né? Porque até então eu tive também uma missionária também que influenciou muito a minha vida, que ela foi por muitos anos, né? Ainda está, né, em missões há muitos anos em Cabo Verde. E aí eu tinha esse ardendo no meu coração sobre a África. E essa ETED que eu escolhi, ela era para a África. Então eu falei assim, não, então é aí, né? Então é aí que eu vou. Só que Deus, ele tem as formas de trabalhar, né? Na verdade, ele precisava, né, me moldar primeiro, né? Então eu passei um longo processo. Fiquei 2 anos, né? Concluí minha ETED, concluí outro curso também. E aí fiquei 2 anos na base. E foi um grande desafio para mim, né? Viver a dependência de Deus, né? Nesse período ali inicial. E ainda né? E ainda continua sendo depois de 10 anos, né? Vivendo pela fé, vivendo esse desafio de você não ter
o que contar ali fixo no final do mês, né? Porque aquilo, querendo ou não, é como se fosse uma muleta, né? Algo que a gente se segura, né? E aí a gente acaba por não depender de Deus, né? Mas, na verdade, todos nós dependemos, seja aquele que trabalha, que tem um salário fixo ou não, todos dependem de Deus, né? Porque é Ele que nos dá condições de trabalhar, né? Então, quando a gente muda essa chave, né, na nossa mente, que mesmo eu trabalhando fixo ou não, eu estou dependendo de Deus, eu acredito que o se inserir em missões, né, se inserir nessa área de você servir ao outro, de você abrir mão de coisas, né, vai se tornar um pouco mais fácil, né, porque você já vai estar com uma mentalidade de que Deus é que supre você, né, Deus é que Ele vai dar ali as condições para você realizar aquilo que Ele deseja. Então, assim, claro que mesmo quando eu trabalhava, eu já realizava coisas. Eu trabalhei, acho que mais de 7 anos na escola dominical, né, cuidando das crianças. Eu gostava, sempre gostei. Então, assim, fiz cursos com essa área, né, voltado para essa área de criança. Trabalhei também junto com a minha cunhada, que também gostava dessa área. Fizemos em casa. Mesmo antes de começar missões, eu já fazia. Só que eu não tinha essa visão, né, que eu já estava fazendo missões, né, eu já estava levando o evangelho para as pessoas. Então, quando você tem essa consciência que você estando na igreja, você envolvendo a sua comunidade, você já está fazendo missões, né? Então, quando você vai para um outro lugar, Deus te manda para um outro lugar, já fica mais fácil você entender. Então, para mim, o sair, né, foi um pouco mais fácil. O difícil foi mesmo depender, né, de Deus ali, abrir mão, né, de tudo. Então, esse primeiro passo foi o mais desafiador para mim. E você não foi imediatamente para o local que queria, né? Não. Que era a África, né? Foi para um outro local que era um desejo do coração também, né? Que era o Ceará, né? Mas foi uma outra experiência, né? Um outro campo, né? Como foi essa ida? Até porque eu acredito que tinha um propósito, né? Foi o nosso primeiro encontro, né? Foi um local onde nós estávamos no mesmo ambiente, apesar de não ter nos conhecido ali, né? De ter se apresentado e tudo, mas era um primeiro ambiente que estávamos e só depois pudemos saber. Temos até foto, né? Na equipe. Pois. Eu estava numa equipe da igreja que foi apresentar um seminário onde você estava fazendo um prático, né? Então eu ia ter uma fala dentro desse seminário. Fui junto com a equipe da igreja que eu estava na época. E aí você estava lá com a equipe no prático, né? Como foi essa experiência, essa primeira experiência num campo, né? Fora do seu habitat, digamos assim, né? Você estava fora ali da proximidade com a família. Sim. É uma experiência diferente, né? Foi uma experiência, assim, muito, muito boa, né? E muito impactante, porque realmente foi a primeira experiência, assim, que eu tive, né? De sair, né? Da minha cidade com esse foco, né? De ir lá levar, né? O evangelho, né? De ajudar uma igreja local. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive. E, sim, claro, Deus tinha me dado uma palavra, né, que era para mim, eu lembro essa palavra, assim, até hoje, na minha TED, porque quando o pessoal, a gente ia fazer uma atividade que chama Nico, né, que é como se fosse um teste, né, para você de sobrevivência, né, num lugar. Então, você vai passar 3 dias, 4, dependendo, dormindo numa barraca. Então, e aí tem vários testes no decorrer desses 4 dias. E aí o pessoal sempre falava lá na base que quando você vai pro Nico, Deus não fala, ele grita, né? Então, falavam muito isso. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, então eu quero que o Senhor grite comigo para eu ter uma confirmação que é realmente para eu viver, né, esse chamado em tempo integral, porque agora a minha oração era essa, se era para realmente viver em tempo integral.
E aí, quando eu fui, Deus me deu uma palavra que está em Salmos 45, versículo 10, que diz que era: filha, para você esquecer a sua terra, né? Que você ia para uma outra terra. Eu não lembro bem exatamente agora, mas ele dizia isso. Ele é sobre uma história de um casamento, né? De uma princesa, que ela vai se casar, e aí ela ia ter uma nova família, que ela ia para um outro lugar. E aí aquilo assim falou muito forte comigo, né? Então que eu ia sair da onde eu estava, né? Só que para Deus, ele fala que você vai sair, mas muitas vezes não é instantâneo, né? Então tem todo um processo. Às vezes às vezes não. E aí eu guardei essa palavra no meu coração, e para mim foi uma grande confirmação, né? Que Deus estava me dando naquele tempo. Então aí eu, como queimava, né, a questão da África, tudo, então eu acreditei muito que eu ia, né, pro prático naquela época já ia para a África, que no caso era para Cabo Verde. E aí só que daí eu não consegui levantar os recursos, tudo, porque estava muito alto, né, o valor das passagens, tudo. E aí eu fiquei muito triste, né, porque eu não consegui levantar o total dos recursos, fiquei assim, né, e agora? Naquela época eles deram 2 opções, né, fora Cabo Verde, aí foi dado a opção Rio de Janeiro e Fortaleza. E eu tinha no meu coração também um desejo muito grande de conhecer Fortaleza, mas não sabia se era para missões, né, o que era, né? Então, era Deus estava já te apontando para onde eu estava sempre, e você não estava percebendo, tá vendo? Pois, era um desejo do meu coração, não era algo de Deus, assim, que eu achava, né? Então era meu. E aí eu escolhi, né, para lá. E aí deu certo, aí eu fui fazer esse prático, ficamos, acho que por volta de 45 dias, 30 no interior e 15 na capital. E foi um tempo muito bom. Onde eu pude ver uma realidade, né? A gente ficou próximo à favela, né? À comunidade, né? Então, vimos muitas situações que eu cresci, né? Dentro de uma cidade também, né? Morava perto, né? Também da favela. Eu frequentava escolas, então, assim, eu cresci nisso, mas quando você vê de uma ótica diferente, né? Eu já estava, né, adulta, então eu já tinha uma outra concepção, né? E ver aquelas crianças, né, naquele, né, estado, já muitas pequenas já se envolvendo com droga, então aquilo impactou muito a minha vida, de uma forma assim que eu queria muito até voltar, eu até cogitei em voltar lá na época, mas assim, não me comprometi, né, porque eu queria orar, né? Queria entender mesmo o que Deus tinha para minha vida. Então, fui com muita calma nesse sentido, né? Então, o estar em Fortaleza foi algo assim mesmo que eu vi que Deus estava ali unindo já os caminhos, endireitando mesmo, né? O meu caminho. Afunilando o caminho para que eu viesse mesmo a cumprir aquilo, né? E a palavra de Deus diz que é melhor 2, né? É engraçado, né? Essa palavra a qual foi o teu chamado, a confirmação, ela é muito, muito forte, foi bem direta, né? Uhum. Salmos 45, do versículo 10 ao 12 diz: Ó noiva do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor. Né? Até o 11. Interessante, né? Ou seja, no caso o rei, né? O Senhor Deus, né? Uhum. Ele é o seu Senhor, né? Então obedeça, né? Se era uma resposta que você queria e Deus foi direto, né? Foi. Impressionante como Deus ele fala, né? E ver essa trajetória, né? Que era o desejo do teu coração, gostava da comunicação, cursou design e de repente fez um curso na área de arte, que tem tudo a ver, né? A arte também comunica, né? Sim. E para num futuro Deus uniu o propósito e a gente aí juntos abraçar o Haja Comunicação, né? Que nós primeiramente nasceu no coração o desejo de desenvolver algo, um projeto que pudesse utilizar a comunicação em favor do reino de Deus. Sim. Que foi assim o Haja Comunicação, e partilhamos algumas
algumas ideias e já fomos unidos nesse propósito, né? E aí depois, então, Deus nos uniu como um só, né? Como marido e mulher. E observando que as minhas orações, quando eu fui para a ETED, eu fiz uma oração de abrir mão do meu maior sonho, que era casar e ter filhos. Então eu renunciei isso também, não foi só o trabalho, não foi só... Eu renunciei todos os meus sonhos quando eu fui para a ETED. E aí, então assim, eu fui para a ETED bem focada mesmo, né? Então assim, eu não queria me distrair com nada. E aí realmente, né, quando a gente tá nesse propósito, né, claro, às vezes vem, né, as distrações, mas quando você se propõe, né, a focar, aí você consegue manter, né, a linha, consegue identificar, né, até mesmo ouvir a Deus, porque muitas vezes se você tá distraído com outras coisas, não tá focado, você não escuta a Deus, né? Então, reduzir os ruídos, né? Então, para mim foi muito importante isso, essa decisão, antes de eu chegar lá, né? A gente sabe que tem regras, tudo, mas mesmo antes eu já tinha feito isso, né? E uma das minhas orações, que se Deus me permitisse encontrar alguém para caminhar junto, era que ela tivesse o mesmo propósito, né? Porque para mim isso seria o mais importante, né? E aí Deus, ele nos uniu nisso, né? Nessa questão da comunicação. É interessante que quando você abre mão, né, dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, nós percebemos que os sonhos dele são maiores que os nossos. É verdade. Né? Porque o teu desejo era uma família, filhos, e ele deu em abundância. Né? Pois é, nossa, nem nos meus melhores sonhos eu imaginar. Porque a gente ficamos... veio a Ana Estela, primeiramente, lá em Guiné-Bissau, né? Um presente já que o campo nos deu, logo de imediato, né? Sim. E Deus, ele faz as coisas, lógico, que no tempo dele, no tempo certo é o tempo dele, né? Mas é interessante perceber que quando nós nos dispomos, ele vai fazendo acontecer conforme nós caminhamos, né? Você renunciou os seus planos, Deus atendeu aquilo que era desejo do teu coração de uma forma ainda mais surpreendente, como ele faz, né? Sim. E aí, quando chegou num campo, nós já renunciamos também algumas coisas para estar em Guiné-Bissau. É um campo difícil de estar, mas nós sabíamos que não seria fácil, né? Um primeiro campo transcultural em família, né? E isso foi desafiador, nós sabemos disso, né? E um casamento recente também, né? Mas Deus foi fazendo acontecer, veio o filho, depois eu costumo dizer, né, que fomos para Guiné, veio a Ana Estela, depois para Senegal, não tivemos filhos e viemos para Portugal da primeira vez, e Deus nos mandou logo 2, né? Foi o atraso de Senegal, aquilo que não tinha gerado em Senegal, ele gerou aqui em Portugal e deu em dobro, né? Que veio aí o Bernardo e a Antonella, nossos filhos, que são uma alegria para nós. Eu entendo que foi sim um desafio, depois vocês vão ter oportunidade. Acompanha a Mariana também, que ela está iniciando a compartilhar sobre isso, sobre a vida como mãe, né? Essa condição da maternidade, o processo da maternidade em si, em missões principalmente, né? Que é algo desafiador para nós, né, pais. Mas é algo que Deus nos ensina muito, né? A questão da paternidade dele para conosco através dos nossos filhos. E isso foi muito, muito bom para nós, né? Poder aprender com Deus e com aquilo que ele nos deu, que são os nossos filhos, a nossa família. É muito bom. E a Mariana, ela é designer, né? E eu queria, Mariana, falar para as pessoas assim, porque eu sei que nós enfrentamos algumas dificuldades no início, até hoje enfrentamos algumas por trabalhar com a comunicação, que por muitas vezes não sermos vistos como missionário à frente da batalha, digamos assim, porque muitas vezes trabalhamos nos bastidores, alimentando pessoas, capacitando pessoas, formando, né? Não só na área da arte e da comunicação, mas com aquilo que nós aprendemos em de forma empírica, né? Com nossas experiências, né? E nós sempre enfrentamos alguns desafios nessa área, tipo de não nos ver, as pessoas não nos enxergarem como missionários devido a isso.
mas fala em relação ao teu chamado de trabalhar com o design em missões, né? Como foi isso e como você vê a importância do design em missões? Você tem uma visão ampla, não só do design, como de branding, né? E agora está começando mais a falar sobre isso. Hoje você tem propriedade para falar sobre isso. Para instituições, nós temos dado algumas formações, compartilhado algumas formações com algumas instituições missionárias, devido àquilo que nós adquirimos com a nossa trajetória, com o percurso que nós tivemos com a comunicação em missões. E se você também tem esse desejo tem alguma dúvida, quer alguma partilha nesse sentido, nós estamos aqui prontos para atender, a cooperar e caminharmos juntos também, né? Mas, Mariana, fala como você vê, como foi os desafios para você pessoalmente e como você vê a importância do design, não só em missões, mas na sua vida. Sim. Para mim era um pouco difícil, né? Apesar de que naquela época, antes, né? Eu cursei a ETED em 2013, mas antes disso eu já fazia, né, trabalhos de design. A ETED é um curso da Jocum, né, onde ele vai te capacitar. É a primeira escola que Escola de treinamento e discipulado, não é? Então, é a primeira escola que você faz quando você entra na Jocum, né? Então, é uma base, né? Ela vai te ensinar a ouvir Deus, a conhecer a Deus mesmo, né? De uma forma mais intensa, mais pessoal, né? Então, é muito boa e recomendo. E no sentido, né, de design mesmo, eu já fazia algo, né, na minha igreja local. O primeiro logotipo que eu fiz, né, para minha igreja na época foi para um projeto de jovens. Eu fiz no Word. Então, assim, eu já tinha, né, já trabalhava, né, com essa área, já gostava, fui me especializando. E aí, só que eu não entendia, quando eu fui para a ITED e tal, eu não entendia como que eu ia, porque eu gostava também muito da área de discipulado, de aconselhamento, né? Então, eu não sabia como unir, né, o design e essa área, né, de discipulado, aconselhamento. Eu achava que eram áreas distintas, que não tinha como andar juntas, né? E hoje, né, claro, hoje eu já entendo, né? Mas naquela época Deus me deu eu não sei se é uma visão, mas é um discernimento ali. Ele me mostrou como se fosse uma rua com bifurcações, né? Uma bifurcação, que de um lado era comunicação, né? Design, tudo que envolvia, e do outro a área de aconselhamento e discipulado, mas que quando elas passassem, né, por essa rua, elas se juntavam, né? Então foi esse entendimento que Deus me deu. Como que eu ia unir, né, essa parte de design com aconselhamento, com discipulado. Então, eu entendi que na caminhada isso ia acontecer naturalmente, né? Então, eu não precisaria ficar preocupada em como eu iria fazer isso, né? Isso seria natural. E conforme eu estaria trabalhando na área do design, desenvolvendo o projeto, eu automaticamente iria discipular e aconselhar. Porque quando você faz isso, né, trabalhando, né, com o teu dom, o teu, né, o talento, você vai atrair pessoas que também têm o mesmo propósito, né? Então, automaticamente você vai precisar discipular, aconselhar, né? Isso é algo natural que acontece quando a gente está inserido em missão, né? Inserido nessa caminhada, né, de missões. Então, é muito importante isso, e para mim foi muito bom ter esse discernimento, né, de Deus, né? Deus me dá esse entendimento, né? Claro que hoje, olhando, seria mais natural, né? Hoje eu tenho esse entendimento, né? Mas naquela época eu estava nova, né? Eu estava crua, não tinha muita experiência em missões, né? Então, para mim foi muito importante ouvir de Deus, né? Ter essa direção de Deus. E é a forma que hoje a comunicação trabalha, né? Que é comunicar, Sim, discipular e treinar, né? A gente entende, né, que comunicamos Cristo, né? Nós discipulamos e treinamos também através
do design, através da comunicação em si, né? E nós nos fundamentamos muito nisso, né? Porque nós entendemos que quando nós temos ali pessoas próximo de nós, quando nós treinamos, né? Quando nós formamos pessoas, nós também temos ali a oportunidade de discipular com a nossa própria vida, vivendo os princípios a qual nós fomos ensinados, né? Sim. E propagar isso também, né? Porque foi nos deixado um legado através de Cristo na cruz, né? E comunicar esse legado, passar de geração para geração, né? E isso através da comunicação, do discipulado, do treinamento. Isso é muito importante e é algo que está de forma latente em nossos corações e nós temos buscado cumprir isso e viver isso, né? Porque também tem um diferencial muito grande, porque tem pessoas que são chamadas a viver um propósito, mas nós precisamos nos mover a viver esse propósito, né? Nós compartilhamos aqui antes que conforme nós fomos nos movendo, Deus foi acrescentando, né? Então é importante dar passos, é importante obedecer e as coisas vão acontecendo, né? Sim. Mas fala aí, Mariana, em relação à importância que você vê do design dentro de uma comunidade, de que forma você vê o design influenciando mais, de forma mais intensa e prática. Sim, o design ele tem várias áreas, né? Então ele é muito abrangente, né? Seja um design de produto, quando eu vou criar algo, né, físico ali, uma caneca, um telemóvel, então um carro, então é produto. E tem o design de jogos, tem o design de ambiente, né, de decoração. Então o design ele tem uma gama muito grande. E cada profissional ele vai se especializar em uma área. E então, quando a gente olha para a comunidade, a gente olha com design de serviço, né? A gente olha com o olhar de o que o design pode agregar naquela comunidade que vai trazer solução para o problema daquela comunidade. Porque o design em si é uma pessoa que vai, né? O designer ele vai resolver o problema, né? E o design, né? Que é em si, né, a matéria, né, que é a técnica que a gente utiliza, ele vai trazer uma solução para o problema, seja um problema da sua empresa, seja um problema da sociedade. Então ele vai sempre resolver problemas, né? Basicamente o design é assim. E ele vai resolver, ele vai trazer uma solução para aquilo de forma, seja criativa, né, de diversas formas. Então, assim, o design ele está em todo lugar, né? Quando a gente anda, a gente vai ver design, né? Então, para a comunidade, a gente olha com design de serviço, que é o quê? O que eu posso trazer de infraestrutura para aquela comunidade, que vai melhorar, né, o ambiente da comunidade, o que eu posso trazer de arte para aquela comunidade que vai trazer inspiração, né, que vai trazer... Então, assim, eu posso começar nos pequenos detalhes e ir pro grande, né, e pro maior, né? Então, o design, ele vai trazer essa solução. Então, na comunidade em si, eu vejo o design ali trazendo mais uma questão, olhando para uma comunidade, uma favela, ele trazendo coisas que muitas vezes a favela não tem, né? Por exemplo, um parque infantil, né? Então ele vai trazer essa solução para que as crianças tenham lugares apropriados, seguros, porque o design ele também pensa na segurança, né? Então ele não vai trabalhar só com a estética, ele vai trabalhar com a funcionalidade, né? Então é muito importante o design, sim. Apesar de que a estética ela também é muito importante, né? Porque sim, a questão visual, né? Nós sabemos que quando se fala em design, as pessoas associam muito a questão de marca, né? E de empreendedorismo em si, mas ela dentro de uma comunidade, como você está falando, ela tem o poder do visual, mudar o visual de uma sociedade, né? Nós temos o conhecimento de uma comunidade lá em Fortaleza, no Brasil, que nós conhecemos, e tem até um episódio aqui, um bate-papo com
com o idealizador lá do projeto, que é o Beco Céu, na favela do Inferninho, que começou num beco, mas está se propagando para toda a comunidade em si. Que eles começaram a mudar a mentalidade das pessoas, ensinando que pode ser. Eles trabalham com influência no esporte e na arte. E todo o beco ele é pintado, tem painéis pintados por artistas locais e convidados, que muda a ambiência com cores alegres, né? Era um local obscuro, que pouco se utilizava a arte. E a arte tem esse poder também de trazer sentimentos, né? Não só bons, como sentimentos ruins também. Sim. Mas lógico que nós utilizamos para trazer esses sentimentos bons, para mudar um ambiente de forma positiva, né? E é muito legal ver o design nesse sentido, né? Até porque cada um tem um repertório, né? Como essa questão de identidade pessoal, daquilo que o designer ele passa. O designer ele vai carregar aquilo que ele tem de experiência, né? A gente estuda, aprende as técnicas, estuda a história de arte, né? E várias abordagens. Mas como todo profissional, né? Ele vai entregar aquilo que ele viveu, principalmente o design, né? Porque ele precisa usar da criatividade, ele precisa ter um repertório para desenvolver, porque ele vai estar trabalhando constantemente com soluções de problemas, né? Ele vai ter que usar a criatividade, então ele precisa também absorver isso. E ele usa também muito da bagagem, né, que ele tem desde a infância até aquele momento. Então, por exemplo, pegando um exemplo, se surge um designer, né, na favela, ele vai ser a melhor pessoa para trazer a solução para aquele ambiente. Por quê? Porque ele está inserido naquele lugar, né? Ele já vai saber quais são as necessidades reais daquele lugar. Ele conhece as problemáticas, né? Então, assim, isso acaba então, fortalecendo. Então, a ideia em si é você conhecer, né, o lugar onde você vai como você conhece por exemplo, você fechou um serviço, vai fazer uma identidade visual, você precisa conhecer a empresa, precisa conhecer, né, os donos. A igreja, ela vai criar uma identidade, né, nova, o designer vai precisar conhecer, mas ele vai usar também da bagagem dele para desenvolver aquele trabalho, né? Então, assim, é comunicação, é uma troca, né? O designer ele trabalha com essa troca, por isso que eu digo, o designer ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha em equipe, né? Seja ele com o possível cliente ou um projeto, né, que ele vai estar conversando com o líder, né, com a liderança ou com a comunidade, ele vai fazer uma pesquisa. Então, ele precisa disso, né? E também aquilo que ele já carrega, né, que é o repertório dele, que é aquilo que ele já vivenciou, né? Então, isso vai refletir, né? Então, tem designers que gostam de usar muitas cores, né? Tem designers que já não gostam de usar muitas cores. Então, assim, isso vai muito. E isso também reflete em outras áreas também, né? Da fotografia, né? Música, né? Então, cada um vai para uma área e aí você vai de encontro com aquele profissional que mais se identifica com você, né? Então, eu vou contratar alguém ou eu vou ter no meu projeto alguém que se identifique com aquilo, né? Então, precisa se identificar, que é muito importante também para realizar um bom trabalho. E o legal é saber, é entender que existem várias pessoas fazendo, né, design num mesmo nicho, numa mesma perspectiva. Sim. Há várias pessoas trabalhando a arte também, ou falando de assuntos sobre um mesmo assunto, mas com perspectivas diferentes ou experiências diferentes, né? É entender que Deus ele dá a cada um uma identidade e um repertório próprio, né? Porque cada um tem experiências diferentes, cada um tem uma identidade diferente. Nós somos únicos, né? E o bom é saber que Deus ele trabalha Ele nos dá essa oportunidade de trabalhar dentro daquilo que ele nos deu único, né? Que é um entendimento, um repertório e uma vivência única, né? Sim. Então isso é muito legal. E ele é o principal, o primeiro e o principal criador, o designer, né? Ele criou todas as coisas, do nada ele fez surgir da escuridão a luz,
né? E fez surgir todas as coisas. É o único que criou, né? Do nada, né? O resto a gente só copia, né? só O Deus, copia. ele cria e a gente copia, né? E o interessante é que ele deixa tudo pronto para nós, né? Tem algo que resume bem essa nossa conversa aqui. Deus, é interessante como ele deixou tudo preparado já, né? Ele tem um versículo que diz, né, no Salmos 19, versículo 1, que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E isso resume muito bem. Ele deixou tudo preparado, né? Os céus declaram a presença, a glória, a soberania de Deus, né? E o firmamento, né, aquilo que ele criou, ele anuncia as obras das suas mãos, né? Mostram as obras das suas mãos e nos servem de inspiração, né? Sim. Não há inspiração melhor, você pode dizer isso como designer, Sim. que a própria natureza, não é? E dentro do design a gente estuda mesmo, né? Sobre a lei áurea, a proporção áurea, né? Que foi descoberta na natureza, essa proporção. Então, existe na criação de Deus, né, na natureza, existe uma proporção que foi feita. Que essa proporção é boa para, quando a gente olha, a gente consegue ver melhor, né, a identificar os detalhes melhor. Então, essa proporção é muito usada no design e em outras áreas também, que envolvem, né, projetos assim. E então, você vê que não é só nós, né, cristãos, que usamos na natureza como inspiração, né? E nós temos o privilégio, né, de ter essa comunicação, esse conhecimento, né, de Deus criativo, um Deus que cria, né, e ele nos capacita, né, como fala no Antigo Testamento, quando foi para construir o templo, né, Deus, ele trouxe pessoas que sabiam, né, que já tinham o ofício, mas ele capacitou além. Então, quando Deus, ele nos chama para algo, né, e ele nos capacita além. E eu tenho várias experiências, são pequenas, né, experiências pequenas, mas que eu vi realmente que foi Deus, né, que foi o Espírito de Deus que me capacitou para aquele desenvolvimento, né, daquela trabalho, né, naquele momento. Então, e eu vejo até hoje, né, isso. E para mim, assim, é algo maravilhoso. E unir design e missão, né, é algo assim que não tem como dar errado, né? Design e missão, porque um vai resolver o problema ali, né, físico ali, né, a questão de ambiente, né, de ambiência. E o outro, né, a missão vai trazer a boa nova, aquilo que muda a gente de dentro para fora. Né? Então, é algo maravilhoso você unir aquilo que você tem de dom, né, de talento, para fazer a missão. Interessante, bem legal. Mas eu sei, né, que você tem novos desafios. Sim. E que você agora está iniciando um novo projeto, né? Está planejando algumas coisas, executando outras, como a gente falou, que é no percurso que as coisas vão sendo acrescentadas. Sim. E você iniciou um percurso, né? E fala para que as pessoas saibam também desse seu novo planejamento, da sua nova ideia, daquilo que está dentro do seu coração. Então, há algum tempo Deus já tem me incomodado, né? Para me dar esse desafio de aparecer, né, no vídeo, né, de aparecer no online. Não é algo confortável para mim, né, é algo que é um desafio muito grande, mas eu já há algum tempo já venho, né, sentindo isso, e eu, né, entendi que já estava no tempo, né, depois de um tempo me dedicando mais intensamente à maternidade e tudo, eu entendi que iria ser bom, né, esse tempo, agora que as crianças já estão um pouquinho mais crescidas, né? Mas aí estou caminhando pouco a pouco, com muito cuidado, né? Porque eu entendo que o estar nas redes, né, o estar, para mim, é uma missão, não é algo por estar. Né? Então, assim, eu estou com muito cuidado, caminhando com aquilo que eu consigo, né? Com o que eu posso oferecer, com aquilo que eu tenho de conhecimento.
e com aquilo que eu estou conseguindo fazer nesse momento, né? Não estou fazendo nada para atropelar, né? Para correr, porque assim, quem trabalha, né? Com essa parte de influência, né? De ser, né? Uma pessoa de destaque na internet, e acaba por muitas vezes ficar sobrecarregado, né? Ficar ali totalmente mais online, né? mais online, acaba esquecendo o offline, né, de viver mesmo, né? Então essa não é a minha ideia, né? A minha ideia é estar ali, mas trazer também o offline, né? Que eu acho muito importante. Até porque no nosso desafio no início, como Haja Comunicação, era despertar as pessoas a utilizarem essas ferramentas em favor do reino de Deus, né? Sim. Mas esse despertar já foi um boom com a pandemia, né? Já aconteceu, Já né? aconteceu, e agora um dos nossos desafios é trazer a consciência da utilização de uma forma equilibrada, né? Trazendo, lógico, a importância do digital, mas entendendo que o digital não substitui o presencial. É né? Nós sabemos disso. Deus ele priorizou o relacionamento, o presencial desde o início. Ele ia ao encontro, né, do homem, da sua criação, no início de todas as coisas. Ao cair da tarde, fala a palavra que ele priorizava isso, né? Ele primava pelo encontro, né? E Deus ele gosta muito desse encontro. Então que a gente possa utilizar o digital sem esquecer o presencial. Esse é o nosso desafio hoje, né? É verdade. Até porque, como você falou, o desafio de aparecer, mas com o propósito, né? A base do Haja Comunicação nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E o nosso intuito é esse. É falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos vivenciado, né? Então, esse é aquilo, né? Aquilo que está no teu coração é mostrar aquilo que você tem vivenciado. E até a questão mesmo da maternidade, né? Que tem muitas pessoas que lidam com esse desafio de viver a maternidade e a missão em si, mas na realidade a maternidade é a principal missão. É a principal missão. É um grande desafio, porque muitas vezes na maternidade você se sente só, né? E quando você está em missão, né, numa instituição, você tem pessoas, né? Então esse é a balança, né, que a gente às vezes mede. Mas o grande desafio do estar online é a gente utilizar a nossa criatividade para revelar o reino, né? Para trazer a essência, né, de Deus, para glorificar a Deus estando ali. Então, o meu maior desafio era como eu iria fazer isso, mostrando o design, né, com missão, né, a missão e a arte. E como que eu ia mostrar a parte técnica com o que Deus, né? E Deus tem me levado a fazer isso mais naturalmente, sem muita pressão, né? Então eu vou fazendo conforme aquilo que eu sinto e vou ajustando, né? Então, e é uma das coisas que eu também tenho observado, a importância das pessoas saberem como usar agora essa ferramenta, porque tem muitas pessoas que estão entrando nas redes, né? Eu falo isso de igrejas, né? Voltada ao nosso público, né? De cristãos missionários que ainda não sabem muito bem como utilizar, né? Estão usando conforme sabem, né? E aí eu vejo essa necessidade também, né? De mostrar que não precisa ser aquela coisa, né? Afobada, né? Aquela coisa assim, que se eu não fizer, meu Deus, né? Eu vou estar fora, né? Como se estivesse perdendo algo, né? É esse sentimento que muitas vezes a pessoa que está offline sente de não estar online, ela sente que está perdendo algo, mas não, você não está perdendo. Nós temos que ter o equilíbrio, né? O importante é comunicar com excelência, com clareza, Sim. né? Você fala muito bem a respeito disso, né? De trazer clareza naquilo que se é comunicado, né? E coerência. Que o design é isso, né? E coerência, porque eu tenho que passar aquilo que eu realmente vivo, né? O online, ele não é uma outra vida. Ele é a extensão daquilo que eu vivo no offline. Ele deve ser isso. Né? Claro que no online eu não vou passar todos os detalhes da minha vida,
né? Não vou passar porque é impossível isso e nem é saudável. Mas tem que ser uma extensão. Então, o que eu vivo no offline, no online tem que ser a extensão disso. É importante trazer verdade, né, Mariana? Sim. Porque tem muita gente, a gente fala muito sobre isso, né? Muita gente comunicando mentiras, né? E a nossa ideia é comunicar a verdade, o nosso propósito é comunicar a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Vos libertará do próprio engano, né? Que muitas pessoas estão aí se enganando, né? Achando que estão enganando a outros, mas acreditando numa mentira que eles mesmos estão lançando, né? E vivendo essa mentira, né? Do aparente, né? E na realidade nós queremos despertá-los a viver realmente a verdade, a essência e não a aparência, não é? É porque é difícil você ser vulnerável na internet, né? A trazer a vulnerabilidade na internet é como se todo mundo estivesse te olhando ali, né? Então isso é um desafio muito grande, né? Eu acho que esse é o principal motivo da gente ter vergonha de gravar um vídeo, né? De estar ali, por quê? Porque eu vou me mostrar vulnerável. Né? E quando a gente se mostra vulnerável, a gente está ali aberto às pessoas, a críticas, né? E diversas coisas. Mas a vida é assim, vulnerável. Nós, no nosso dia a dia, nós somos vulneráveis. Claro que são para as pessoas de perto, né? E quando a gente está no âmbito online, aumenta isso, né? E é um grande desafio. O ser verdadeiro na internet por causa disso, porque nem todo mundo quer mostrar a sua vulnerabilidade. Mas o importante é entender que nós temos um Deus, né, que Ele nos criou, como eu já falei aqui, de forma única, e cada qual tem as suas limitações, e Ele é que é o maior interessado de nos fazer vencer os nossos desafios e as nossas limitações. Você falou desse desafio de aparecer, né, de mostrar a cara, digamos assim, né? Mas Deus, ele conhece aquilo que nos limita e o nível que ele quer que a gente venha alcançar. Cada um tem limitações pessoais, né? Então ele nos dá a oportunidade de vencer essas limitações. E a única forma é encarando. Encarando o medo, fazendo, percorrendo, né? É seguindo o caminho, é dar passos, né? E isso é muito bom. E ver você determinada a fazer isso. Esse é o intuito, foi o intuito também desse episódio, de ajudar a Mariana, que é idealizadora desse projeto, inicialmente através das redes sociais, de forma escrita e através de imagens nas redes, de fotografias e design, de contar histórias de pessoas que têm impactado uma comunidade, uma sociedade, e se tornou um podcast, né? Hoje estamos aqui compartilhando, utilizando o áudio e o vídeo também para compartilhar essas histórias tão relevantes. Mas, Mariana, para finalizar, deixa aí uma palavra de motivação para as pessoas poderem cumprir esse propósito. Muitos têm chamado, mas poucos têm dado o passo, o caminho, se movimentado, e nós já podemos ver e entender que é no percurso, que é no caminho que as coisas vão acontecendo, né? Sim. O que eu tenho para dizer para vocês é que façam com aquilo que vocês têm na mão, né? Às vezes é difícil porque a gente se coloca na comparação, né? O outro tem um equipamento melhor, né? Então a gente às vezes se limita a isso. Essa é uma das coisas que muitos não fazem por causa, né, de não ter. Mas faça com o que você tem. Né, comece, dê o primeiro passo, porque na nossa caminhada, nesses 10 anos, a gente vivenciou muito isso, né, de começar com o que tínhamos e Deus foi acrescentando, né, foi fazendo e não parar, né, continuar, perseverar, né, porque quando nós temos um propósito, né, nós não temos que olhar as circunstâncias, né, nós temos que fazer, avançar, porque nós não fazemos para homens. Né? Nós fazemos para Deus, nós fazemos com um olhar de que a glória é dele, não é nossa. E quando nós paramos pelas circunstâncias, nós limitamos a Deus. Né? Nós falamos assim, Deus, você não vai fazer, né? Porque a circunstância está maior. Não, Deus, ele é maior do que a sua circunstância, então faça. Se você tem um chamado na área de comunicação,
né, de estar envolvido em missão. Comece servindo na sua igreja, né? Hoje em dia as igrejas estão envolvidas, né? Depois da pandemia, as pessoas elas né, estão investindo. Sirva na sua igreja, busque conhecimento, né? Busque entender a sua igreja, a sua comunidade local, para que você possa comunicar tanto online como offline, que isso é muito importante. Não comunique só online, comunique offline também. Cuide dos que já estão na igreja, né? Porque muitas vezes a gente foca tanto no online, né? E aí esquece dos que já estão. E isso não é bom, né? Nós precisamos ter esse cuidado, né? Então a comunicação ela tem que ser de uma forma clara, tanto para os que estão de fora quanto para os que estão de dentro. Então procure entender, procure conhecer. Faça com o que tem, mas faça com excelência. Com excelência. Porque às vezes você não tem meios, não tem equipamentos, mas hoje está fácil, né? Através de um telemóvel, de um celular, como se diz no Brasil, nós podemos gravar vídeos e vídeos com qualidade, né? Mas se você pode também investir, né? Nós também, sempre que tivemos a oportunidade, nós investimos em locação de um espaço, de um estúdio. Mas se não tem também, faça com o que tem, mas faça com excelência. E entenda que é possível nós cooperarmos com um desenvolvimento social e com o avanço do reino também. Né? Cada qual pode, nós trazemos aqui em outros episódios, em vários episódios, várias histórias relevantes. Compartilhe, se você não viu as outras histórias, veja, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, siga as nossas redes e propague essas histórias tão edificantes e nos ajude a ir além. Nós contamos com você também, coopere com a nossa missão, com o nosso ministério, tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe.